Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Domingo, 20 horas, aqui nos reunimos para mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Uma grande alegria estar aqui mais uma vez, com tantos corações ao nosso redor, tantos amigos queridos que sempre se reúnem aqui aos domingos para nós lermos o Evangelho, interpretarmos, né, comentarmos da espiritualidade e refletir de alma, né, de coração, sobre os ensinamentos de Jesus. Nesse domingo, eu trago aqui para conversar com a gente um pouquinho uma querida amiga, Hilian, trabalhadora da nossa casa. Boa noite, Hilian. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer Tudo estar aqui bem? nessa noite de domingo. Que bom, querida, que bom te ver por aqui. Hoje a gente vai falar sobre, vamos abrir, né, um novo capítulo, capítulo 26, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, e começa nos itens 1 e 2, que é o que a gente vai tratar hoje, o dom de curar. Antes da gente começar, a gente gosta sempre de lembrar para o pessoal que chega por aqui, né, que esse evangelho é da nossa casa, da associação, de todos nós. Então, os comentários são muito bem-vindos, as interpretações, aqueles insights, né, que vierem para vocês ao longo da leitura dos comentários, eles ajudam a todos nós. Então, não deixem de trazê-los aqui nos comentários. A gente também lembra que essa prática do Evangelho no Lar nos é incentivada pela espiritualidade, faz parte, inclusive, do tema de hoje, o dom de curar, né? Muitas curas espirituais passam, né, por uma série de boas práticas, inclusive a prática do Evangelho no Lar. É uma vez por semana, num dia, num horário fixo. É muito simples, basta fazer uma prece, a leitura do Evangelho de alguma obra espírita que você tem em casa, ou se não tiver, a Bíblia, o Novo Testamento, né? Qualquer obra que traga a mensagem de Jesus, faz uma leitura curta, tece comentários, faz uma prece final com irradiação, e é isso. Né? Se tiver uma aguinha do lado, é muito bem-vindo também. E não precisa de muitas, né? de muito esforço. Basta ter o que é disciplina, que eu acho que esse sim, né? É um grande esforço para todos nós. Então, Hilian, vou te pedir, né, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente, para fazer a prece de abertura, pode ser? Pode ser. Daí, na sequência, eu Tá faço a bom? leitura. Tudo bem. Então, vamos aproveitar nesses instantes, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai misericordioso, ao nosso Mestre Jesus, que envolva toda a humanidade, todas as pessoas que convivem conosco, sejam eles conhecidos ou desconhecidos, abençoando a cada um. Que este momento do Evangelho possa envolver as pessoas que estão em sofrimento, nos hospitais, em casa, passando por alguma dificuldade, e que assim possamos, através dessa prece, trazer esse acalento, esse conforto, junto da espiritualidade amiga. Dessa forma, damos por aberto o nosso Evangelho dessa noite de domingo. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Hilian. Já temos aqui alguns amigos comentando, né? A Júlia dizendo que é muito bom te ver por aqui. A Fábio mandando um beijinho também. A Pati. O Anthony está sempre com a Pati. Boa noite para os dois. Para a Suzana. Oi, Gilvan. Me chamando de senhora Emília, é uma brincadeira entre a gente, né? Que ele gosta que eu chame ele de senhor. Então, oi, Gilvan. Tudo bem com você? Temos por aqui também o Murilo. E temos também a mamãe do Murilo, que chegou por aqui fazia tempo que a gente não via, né? A querida Sandra, que está de aniversário amanhã. Boa noite, feliz aniversário já adiantado, tá? De todos nós. Então, a gente vai fazer essa leitura, né, gente? Quem quiser acompanhar, o trecho é curtinho, vocês vão ver. Dom de curar. E a gente está lá em São Mateus, no capítulo 10, versículo 8. A tempestade está grande por aqui, né? Tá bem intenso. Mas a gente vai junto, vamos lá. Item 1. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E Kardec comenta no item 2.
Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, disse Jesus a seus discípulos. Por esse preceito prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé. E lhes disse para dele não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. Bem, esse item, né, a gente vai ver ali em Mateus, é interessante a gente já pensar a respeito, né, dessas terminologias que Jesus traz, né? O que eram esses doentes, o que é esse ressuscitar, quem eram os mortos, né? Então, uma série de reflexões, né, Hilian, para a gente fazer nesse pequeno trecho, mas ele é tão amplo, né? De conceitos e, enfim, de chamamento mesmo para a gente, afinal está lá numa passagem que Jesus faz, né? O que a gente chama no Evangelho, né? O discurso apostólico. Então, ele está instruindo, né, os discípulos, aqueles que vão levar a boa nova, né, para quem mais precisava, né? Então, conta pra gente, Hilian, Jesus não falava para os homens daquele tempo, né, mas falava para os espíritos imortais, para todos nós até hoje, né? Então, o que essa fala te traz no coração? Bom, é importante frisar que nessa passagem, Kardec, ele vem trazer a luz, né, do Espiritismo no seguinte sentido: alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Se a gente for pensar, refletir um pouquinho sobre a questão da saúde, lá nos tempos de Jesus, né, era uma época muito difícil, né, onde as condições de tratamento já eram bem precárias, bem complicadas, a questão do conhecimento da saúde, e até nos tempos de hoje, com tantas dificuldades, né, que nós vivenciamos, mas Jesus, ele veio com a missão de curar, né, de trazer esse alívio, dar o acalento. Então, é isso que Kardec faz a gente refletir sobre essas dois pontos bem importantes, né, nessa passagem de Mateus. E mesmo por conta do avanço da medicina, o Evangelho, ele continua trazendo essa luz, dialogando conosco, né? Não se está perdido, não é porque foi lá na época dos Hebreus que o Evangelho trouxe essa explicação, né? Dessas palavras que a gente vai trabalhar um pouquinho, do restituir, do ressuscitar, do expulsar os demônios, desse curar. O que o Evangelho nos dialoga nos dias atuais? Mas falando um pouquinho dessas palavras, o restituir, o que Jesus quis dizer? É a saúde aos doentes, né? O ressuscitar, para a época, era muito comum aquele estado de catalepsia, como ocorreu com Lázaro, com a filha de Jairo, né? No sentido de que o paciente, ele apresentava uma incapacidade na movimentação de membros, de cabeça, na fala, e em alguns casos, em algumas situações, se confundia com a morte, né? Então, Jesus, ele veio trazer para o entendimento da época, né? Então, ressuscita aos mortos. Então, a gente já falou em restituir, ressuscitar e expulsar os demônios, né? Que a gente pode fazer um comparativo com hoje, por exemplo, o trabalho de desobsessão, né? Que a gente tem, inclusive, nos trabalhos da Casa Espírita. E curar os leprosos, que eram as pessoas bem excluídas, né? Que sofriam muita rejeição naquela época, que hoje a gente sabe que é a hanseníase, né? E que tem cura, enfim. Então, se pegarmos as palavras, sempre trabalhando no que o Evangelho traz, da passagem trazida por Mateus. O restituir, o ressuscitar e o curar tem mais relação com as condições do corpo físico. Já o expulsar, ele tem relação direta com o nosso espírito. E se a gente for perguntar ou refletir nesses instantes, né, que é o papel do Evangelho. O que queremos curar? Né? Será que a gente só quer curar as doenças do nosso corpo físico ou o espírito?
Não estou aqui dizendo que a gente tem que curar, não cuidar do nosso corpo físico, né? Que a gente não vá fazer os nossos exames de rotina, dos nossos cuidados, que a gente tenha que fazer uma atividade física, que a gente procure uma alimentação mais equilibrada. Mas é importante a gente também cuidar do nosso espírito, alimentar o espírito. Alimentar com o que estamos fazendo agora, né? Cultivando bons pensamentos entre amigos, porque nós estamos aqui entre amigos. Não estamos no local, né, numa casa espírita, mas Jesus mesmo disse, onde estareis, né, onde entre um ou dois estiverdes, eu estarei entre vocês. Então, a gente já começa com essa premissa, com essa conexão com o nosso Mestre Jesus, de nos fortalecermos, de nos conectarmos com Deus. Porque essa é a resposta da pergunta que a gente, né, que eu abri aqui para reflexão. O que a gente quer curar? Então, cada um sabe das suas dificuldades, cada um aqui, se olhar para dentro de si, vai saber das suas fraquezas, limitações, das dificuldades. Mas que bom que estamos entre amigos para nos fortalecer, né? E à medida que a gente vai nos espiritualizando, ou seja, que é um desapego, eu falo aqui da matéria, né? A gente, pouco a pouco, a gente vai se curando. Não quer dizer que a pessoa não possa ter o bem material, né? Trabalhar para adquirir. Não é nesse sentido. Mas é no sentido de não dar mais prioridade para a matéria do que para o alimento do espírito, né? Sem saber que, ou sem achar que somente é essa existência que a gente, né, que só tem uma vida, vou aproveitar o melhor possível. Não é nesse sentido. Então a gente Miriam, precisa desculpa de te alimento. interromper, mas você me lembrou de um ponto bem importante que resgata a questão da morte. Emmanuel traz para a gente, numa das interpretações dele, né, trazida pelo Chico Xavier, que só existe uma morte real para quem é cristão, né? Que é justamente essa morte, a morte do espírito, a morte de nós nos desconectarmos com Deus a tal ponto, né? Quando a gente está extremamente apegado nessa matéria, querendo viver o máximo, isso que você traz, né? Da experiência, do que é passageiro, né? Do que é efêmero. Então, esse apego ao efêmero é a morte da alma. E, de certa forma, é isso que Jesus também está orientando, né, os discípulos a fazerem, a resgatarem a verdade, né, para as pessoas, a verdade espiritual, uma vida espiritualizada, uma vida com Deus, né, seguindo a lei de Deus, as leis morais. Isso. E até você falou ali da questão dos discípulos, e Jesus foi vamos dizer, o maior exemplo, né, de cura, né? Ele veio com a missão de cura. Mas também ele deu essa missão, a maioria, né, aos seus discípulos, para que eles pudessem ser intermediários, né, do dom de curar, mas que vem de Deus, né? É apenas um instrumento. Então, voltando ali à palavrinha do ressuscitar, do expulsar, se a gente for falar hoje, nos dias atuais, do ressuscitar, existe uma correlação de que nós muito estamos encarnados, mas precisamos ser ressuscitados para a vida espiritual. Porque a gente, né, vive um mundo, como você falou, de um mundo meio efêmero, né? Dando importância ao material e esquecendo desse pão espiritual, né? E tem aquela passagem que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Bom, falando sobre esse dom de cura, né? Os discípulos tinham o dom da cura, o Mestre Jesus, e nós, né? Como que está esse o nosso dom de nos curarmos? Me refiro com relação aos nossos sentimentos, às nossas emoções, pois todos estamos aqui no mundo de provas e expiações. Somos imperfeitos, estamos galgando, né, para esse mundo, um mundo melhor, para a nossa evolução espiritual. E entre aspas eu coloco, será que a gente está conseguindo expulsar os demônios dentro de nós, entre aspas, no sentido
mas com relação às nossas dificuldades e aquilo que Jesus traz lá à luz do Evangelho, que são dois sentimentos que temos que extirpar, o orgulho e o egoísmo, né? Então, é isso, essa uma coisa, um sentimento está ligado com o outro, e assim a gente se torna, se eu sou egoísta, eu não me preocupo com o outro, né? O tema do capítulo do Evangelho é dai o que recebeu de graça. Se eu sou orgulhoso, eu não consigo fazer a caridade, né? Porque, não, isso não me pertence, para que eu vou ajudar o próximo? Será que eu posso ajudá-lo? Posso ajudá-lo de uma maneira material, através do meu conhecimento profissional, né? Se eu sou um psicólogo, se eu sou uma fisioterapeuta, um médico, alguém que trabalha com a parte de Instagram, que eu posso ajudar com alguma instituição de caridade, enfim. Eu posso ter esse tempo, né? Para ajudar o outro. O que me foi dado de graça. É claro que eu paguei, às vezes, pelos investimentos, mas e a minha boa vontade, o meu, vamos dizer, a parte do meu corpo físico, os meus neurônios, foi Deus quem me deu. Então, eu não paguei por eles, eu recebi a vida de Deus. E eu posso trazer um conforto, um acalento para quem necessita, né? Mais ou menos nesse sentido. Então, é importante a gente prestar atenção sempre no orgulho e no egoísmo, né? Que são as chagas, eu lembrei agora, que são as chagas da humanidade, que até está escrito lá no nosso evangelho, né? E independente de religião, se você é espírita ou pertence a outra religião, essa questão de burilar esses sentimentos é uma condição moral, certo? Porque é o que nos aproxima de Deus. Não necessariamente você precisa ser espírita ou participar de um outro templo, enfim. Faz parte da condição moral de cada um, né? Queres complementar com alguma coisa? Não, é muito bom, Lilian. Eu estava nesse raciocínio também, pensei a respeito do que nós recebemos de graça, né? Desde a vida mesmo, o conhecimento do Evangelho, é, a- as oportunidades, né? Ter reencarnado numa família que reencarnamos, com os problemas que temos, né? O problema é uma oportunidade, a dor é uma oportunidade, uma eventual doença é uma oportunidade, inclusive de refletir a respeito da cura real, né? Que é o que você traz, essa cura espiritual, porque a doença física, isso a gente aprende na doutrina espírita, né? Ela é uma manifestação de algo, de algum desequilíbrio que está em mim, né? No espírito. Então, esse espírito desequilibrado desequilibra a organização do perispírito, que por sua vez vem a se manifestar, né? Fisicamente. Então, a cura, ela certamente é de dentro para fora, né? E tem alguns comentários aqui, né, que eu gostaria de trazer e até usar como Uhum. gancho, né? O Gilvan diz para a gente assim, ó, ademais de tudo que vocês já abordaram, essa advertência também se aplica de modo estrito aos médiuns e a todos que têm algum encargo de relevo nas agremiações espíritas. De fato, né, até aqui no nosso Evangelho Redivivo, né, no estudo interpretativo de Mateus, quando trata desse item que a gente está estudando hoje, do 10:8 de Mateus, assim, ó, realizar curas, ressuscitações e tratar das obsessões espirituais. Este versículo faz alusão à faculdade mediúnica, orientação que nos faz refletir a respeito dos dons mediúnicos. Então, é exatamente o que o Gilvan está trazendo, né? O Gilvan também falou que esperar ou simplesmente exigir qualquer tipo de retribuição pelo emprego da mediunidade ou pela função exercida implica desatender esse ensinamento. É bem grave, né, essa reflexão sobre a mediunidade. A gente vai seguir nela ao longo desse capítulo, não vamos esgotá-la aqui nessa noite, tá? É só o primeiro e segundo item, afinal, né? Mas é interessante a gente já pensar sobre o que é mediunidade, né? A gente até perguntou aqui para o pessoal no Instagram, ó, ao longo do dia de hoje, algumas pessoas foram respondendo, porque a gente tem uma ampliação na doutrina espírita dessa concepção, principalmente nos últimos anos.
de que a gente tem a ideia de que médium é aquele médium ostensivo, né? Que ele claramente percebe a atuação do mundo espiritual, enfim, e consegue interpretar. Então, muita gente respondeu nessa via, assim, né? De, é uma faculdade de comunicabilidade com o mundo espiritual, mediunidade. Mas hoje a gente tem uma interpretação muito mais ampla, a partir, inclusive, das obras da codificação, em que Kardec nos deixa claro, no livro dos médiuns, todos somos médiuns, né? Todos temos essa habilidade a desenvolver. Claro que a ostensividade, ela não vai ser desenvolvida num estudo, por exemplo, na casa espírita. Não é porque eu fiz o EJA, agora eu vou fazer o EPM, então eu vou me desenvolver um médium ostensivo. Não necessariamente, porque precisa haver uma utilidade, um planejamento nesse uso que é dado, é concedido através, né, de um trabalho no plano espiritual, né? Então, existe aí sim um propósito muito maior, né? Quando a pessoa tem essa ostensividade na mediunidade, de fato, a saída é o trabalho, né, com Jesus, como o Gevan já deixou ali também para a gente no outro comentário dele. Mas aí, Emmanuel faz para a gente, e traz aqui no Evangelho Redivivo também, ele traz para a gente lá no Livro da Esperança, no capítulo 87, ante a mediunidade, que eu achei muito interessante, porque ele está comentando justamente Mateus 10:8, dai gratuitamente, que gratuitamente recebestes. E ele faz uma comparação da mediunidade, aí vamos pensar, gente, a mediunidade no campo ampliado, tá? A mediunidade que um trabalhador num grupo mediúnico tem ali, sim, os psicógrafos, tem quem está fazendo, né, a comunicação a fono, né? Realmente pela voz, tem, enfim, N formas de manifestação ostensiva. Mas existem os médios sustentadores, existe aquele trabalhador que vai se relacionar ali com aquele espírito que está sendo atendido, né? Que também já vem sendo chamado, denominado médium, né? Então, a gente tem que entender que todo trabalhador, quem está fazendo um passe, por exemplo, aplicando um passe, né, numa doutrinária, após uma doutrinária, tem também ali, está aplicando também, né, essa função de intermediário do plano, né, espiritual com o plano terreno. E toda vez que a gente, enfim, está num trabalho, né, de conversar a respeito do evangelho, fazer um atendimento fraterno, nós precisamos estar atentos, né, a essa intuição, ao plano espiritual, por mais que não seja uma função de mediunidade ostensiva, né? Pois bem, dito tudo isso, Emmanuel nos convida a olhar para essa habilidade, essa faculdade do espírito, de todos nós, do espírito, como sendo uma luz, né? Ele compara com a luz. Então, assim, vamos pensar que a luz, né? Ele vai dizer assim, ó, toda mediunidade é importante, bem interessante que ele traga isso, né? Reflitamos na divina missão da luz, a expressar-se de maneiras diversas. Temos-la no alto das torres, mostrando rotas seguras aos navegantes, nos postes da via pública, a benefício de todos, no recinto doméstico, né? Estamos usando ela aqui, inclusive, para nos comunicar, em uso particular, nos sinais de trânsito, prevenindo desastres, nos educandários, garantindo a instrução, nas enfermarias, enfim, ele dá vários exemplos sobre a luz, né? Todo núcleo de energia luminosa se caracteriza por utilidade específica, nenhum deles ineficiente, nenhum deles desprezível. A vela bruxuleante que salva um barco, posto à deriva, é tão indispensável quanto o lustre aristocrático que se erige na escola, no amparo de inteligências, né? A candeia frágil. Então, ele dá vários exemplos também da luz, só que mais, né, sutil. Vale, então, ele diz assim, ó, no que tange a luz, o espetáculo é acessório. Vale o proveito. Olha que importante. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento, importa o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. E aí um alerta muito importante também que ele faz, entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há diferença. Olha só.
Então, todos nós temos algum nível, né, de algum talento que nos foi dado de graça por Deus. O que a gente tem feito com essa luz, né? Apagar essa luz, É. diz a Suzana, acho que representa bem o nosso pensamento, Suzana. Ela usou só uma interjeição, eita, no comentário dela. É bem esse o sentimento, porque Emmanuel é bem direto com a gente, né? Ele não deixa dúvida. Que a gente pense nisso, que a gente reflita a respeito, então, da nossa luz, da nossa capacidade luminosa, não para fazer espetáculo, não é sobre brilhar, é sobre servir, é sobre ajudar, é sobre realmente dar de graça o que a gente recebe de graça, todos os dias, né? De Deus, É da colocar em espiritualidade prática amiga. um propósito, né? Qual é o nosso Isso, propósito de estarmos aqui? exatamente, exatamente. Por vezes a gente foca na nossa cura, né? Que é muito importante, né? Mas Jesus estava falando ali com os apóstolos, com os discípulos, que já tinham pelo menos os meios para se curar. Não que todos estivessem Uhum. curados, mas eles tinham pelo menos, né, o mínimo necessário. Já estavam aptos a ajudar os outros, que ainda não tinham aquilo que eles haviam recebido. Então, a gente, de novo, o egoísmo que a Rilian trouxe como alerta pra gente, né? A gente foca tanto nos nossos problemas, né? Nas nossas necessidades, eu preciso disso, e eu ainda não tô pronto. Quando, puxa vida, quanto a gente já recebeu e quanto talvez a gente possa fazer pelo outro, né? Com o pouco, a velhinha, né? Bruxuleante ali que Emmanuel chama, o pouquinho de luz que nos foi dado. E é bem interessante que tu colocou agora, que a gente pode fazer um gancho com a importância da prece. Por exemplo, eu estou com uma dificuldade e eu sei que se eu orar, né, eu vou me conectar com Deus, com Jesus, mas eu recorro, ai, Emília, estou passando por uma dificuldade, ora por mim, né? Eu estou pedindo aquele reforço, não que eu não consiga por mim só, né? Ah, mas é importante, né? É importante ter esse círculo de amigos, eu vou orar por você, pela sua família, enfim, por alguma dificuldade que a gente esteja passando. É claro que não só nas dificuldades a gente deve orar e quando tá tudo bem a gente esquece. Ah, eu estou bem. Nossa, era para ter orado para agradecer que tá tudo bem, né? Estamos numa fase ótima. Mas falando da prece, por exemplo, existe o grupo de radiação da Casa Espírita, né? Eu passo por uma dificuldade, vou lá e peço para a Emília, coloca lá no grupo de terça-feira para orar por mim, de uma dificuldade de doença, enfim. Mas se eu também, aí que entra, vamos voltar àquela pergunta sobre o dom de curar. Será que eu estou, e como que está a minha cura? Eu estou aceitando? Será que eu só estou pedindo para terceiros a minha cura e o que que eu estou fazendo por mim mesma? Pelo menos eu me esforço em conectar com esse grupo que eu pedi uma prece, né? Ou é só naquele momento, o outro que ore por mim, porque eu não tenho forças, eu nem tenho condições de orar, né? Só para a gente refletir. E Jesus traz uma passagem, eu vou ler aqui, que ele fala assim, ele fala até comparar com os escribas, né? São os escribas que pediam umas preces pagas, né? Pelas viúvas, enfim, que estavam numa situação mais vulnerável. E Jesus diz assim: não façais que as vossas preces sejam pagas. Não façais como os escribas, que a pretexto das longas preces, eles devoravam as casas das viúvas, né, apossando-se das suas fortunas. É importante lembrar que naquela época os escribas eram os sábios, porque eles sabiam ler, escrever, e a maioria dos hebreus não sabiam escrever e nem ler. Então, como eles tinham o domínio, né, e eles faziam preces muito longas, eu pago para você amenizar o meu sofrimento e por aí vai. Jesus diz que a prece é um ato de caridade, é o impulso do coração. Fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus pelos outros é nos transformarmos em intermediários assalariados. A prece, ela se transforma numa fórmula que é cobrada segundo o seu tamanho. Ora, das duas, uma. Deus mede
ou não mede as suas graças pelo número das palavras? Se forem necessárias muitas, como dizer apenas algumas ou quase nada por aquele que não poderia pagar? Então, isso é uma falta de caridade. E se uma palavra é suficiente, as demais são inúteis. Cobrar é uma prevaricação. Então, só para lembrar de que a prece, né, é um ato de caridade. Mas lembrando que você também tem que se ajudar, né? Tem que haver o esforço. É importante eu querer me curar. E várias passagens dos 10 leprosos, né, que Jesus disse, foi a tua fé que te salvou. Todos temos nossas dificuldades, mas é bom a gente sempre repetir que Jesus disse, a tua fé que te salvou. E o nosso próprio Chico Xavier, quantas obras ele fez, né, em prol de tantas pessoas necessitadas, quantas noites ele não dormiu, quantas dificuldades ele passou e ele não cobrou pelas suas obras. Foi um ato de caridade, né, Emília? E é a cobrança que a gente pensa, às vezes, é a cobrança monetária, né? Mas existe a cobrança em muitos aspectos, né? O dar é de graça mesmo, é sem expectativa de retorno, né? A Suzana perguntou aqui pra gente, né? Disse que foi muito bom se reconectar com esse fundamento e que tem uma pergunta, o que me dizem sobre a necessidade de reconhecimento. Entra, Suzana, no mesmo nível da cobrança monetária, né? A mediunidade, o dar de graça, é de graça mesmo, é sem qualquer tipo de cobrança, de resultado, de mudança do outro ou de reconhecimento para si, né? Então, realmente nessa mesma linha. E Nós sem vamos continuar reconhecimento nesse de assunto, viu? né, Emília? Aham. Sem Tem muito reconhecimento de ainda a falar, né, Ria? de querer ser visto, com certeza. É um tema bem, bem interessante. A gente vai falar das preces pagas, vendilhões expulsos do templo, mediunidade gratuita ainda nas próximas semanas. Então, esse tema vai seguir aqui, né? Para a gente pensar, refletir, né? E, enfim, e se conectar cada vez mais com Deus, com a espiritualidade amiga, né? Da forma mais gratuita, da forma mais genuína possível. Mais humilde, né? Eu só queria trazer uma frase para a gente fechar, de Chico Xavier. Não basta suplicar a intercessão aos bons. Convençamo-nos de que a nossa renovação para o bem, com Jesus, é o sagrado e impositivo da vida. Não basta restaurar simplesmente o corpo físico. É inadiável o dever de buscarmos a cura espiritual para a vida eterna. Nosso querido Chico Xavier. Nossa, não podíamos terminar melhor. Obrigada, Lilian. Um abraço carinhoso à Gabi aqui, o seu França, a Suzana também, a Beatriz, ao Gilvan, que tanto nos ajudou nessa reflexão hoje, a Vanessa, a Cláudia, todos esses corações amigos, seu Fidelis, diz aqui pra gente, ó, buscai as coisas do alto e tudo mais vos será acrescentado. Muito bonito, é isso mesmo, Fidelis. Queridos, vamos então para a nossa prece final, para a gente embalar aqui essa linda mensagem, como disse a Adri, né? Então, que a gente consiga embalar a nossa semana com essas reflexões, nos sentindo abraçados, acalentados pela espiritualidade amiga. E, igualmente, que aqueles que mais precisam, aqueles que possam estar se sentindo necessitados da cura, da verdadeira cura, daquela cura que passa pela reforma íntima, pelo desapego às nossas más tendências, pela melhora dos nossos hábitos, aquela que passa pela criação de oportunidade de trabalho no bem, que essas pessoas se sintam igualmente acalentadas nesse momento, abraçadas, e que sintam no fundo do seu ser aquele entusiasmo
para seguirem no caminho, que se sintam levantar, que era o que Jesus chamava os discípulos fazer uns pelos outros, que possamos nos levantar nesse momento espiritualmente, nos erguer para o bem, nos erguer para o Evangelho de Jesus, que seja uma semana de muita paz, de muito trabalho e de muito bem-fazer para todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada Obrigada, mais uma vez, viu, Liliana? Obrigada pela Até mais, oportunidade. pessoal. Até semana que vem a todos. Tchau, Boa tchau. noite.